Ok, internautas, estamos aqui ao vivo, JMV Notícias, e nessa tarde tenho a satisfação de entrevistar o Lico Papes, que é advogado, inclusive é assessor jurídico da Câmara de Vereadores de Indaial. Antes de entrar em outros assuntos, me diz o seguinte, Lico, você está fazendo uma viagem aí para a América do Sul, conhecendo vários países da América do Sul. Essa viagem ainda continua? Na verdade está faltando Equador ainda, né, que ainda não fui. Mas assim, depois de diversas vezes ter ido à Europa, e eu já conheço praticamente 30 e poucos países na Europa, e já ter diversas vezes aos Estados Unidos, e também já ter praticamente conhecido o Brasil todo, eu entendi que era importante conhecer a América do Sul, até para ter uma visão, e realmente me surpreendeu bastante. Porque a gente faz uma comparação entre a Europa, Estados Unidos e o Brasil, e sempre colocado na questão de lá é primeiro mundo, aqui é país em desenvolvimento, então a gente tolera ou entende certas coisas, mas ao se deparar aqui na América do Sul, visitando países como o Peru, como a Colômbia, como a Bolívia, e Chile, enfim, a Argentina e todas as situações, a gente começa a ter uma visão um pouco diferente sobre quanto o Brasil poderia mais. A gente vê contrastes. Eu agora, semana passada, estive em La Paz, quis conhecer o lago Titicaca, me preparei, porque a altitude realmente é pesada, é difícil, né? São 4.000 e no aeroporto de La Paz são 4.080 metros, é realmente muito Falta ar, claro. Falta ar, você fica tonto, você tem que respirar pela boca, à noite você sofre de insônia, você dorme mal, acorda buscando ar, realmente é complicado, né? A gente entende essa situação. Passou por essa situação também? Passei. Eu já tinha sentido um pouco em Bogotá, que são 2.600, mas não tanto, só quando forçava andava com mais velocidade. Agora em La Paz é realmente terrível. Mas enfim, fui até o lago Titicaca, que é com divisa com o Peru. Conheci a extrema pobreza, a gente se reporta um pouco aquele filme lá, Diário de Motocicleta, passando todo esse caminho, claro que numa época diferente, mas assim choca. Por exemplo, Caracas, na Venezuela, é uma coisa que chama muita atenção. A implantação do socialismo pelo Hugo Chávez, tem um programa estatal que a gente ficava assistindo e não acreditava que via. Ele simplesmente tinha um programa como o seu aqui, tinha um telefone do lado, e olha, quem souber de um terreno baldio, liga que nós vamos lá desapropriar. Desapropriava campo de golfe, e chegava o Hugo Chávez, isso aqui agora é do Estado, da República Bolivariana, e está acabado. E com isso foi fazendo o quê? Foi afugentando especialmente na área do petróleo, todas as pessoas de qualificação na área do petróleo. Capitalismo, foram embora, a Venezuela, estão tudo em Miami. Né? E a Venezuela hoje passa por um problema grave de energia. Você no hotel, eles têm que economizar 20% de energia, senão é cortada a energia do hotel. Quer dizer, está vivendo quase que a mesma coisa que Cuba, né? Na verdade, a gente entender o socialismo, quer dizer, o comunismo aplicado em 1917 e na Rússia, onde eram todos camponeses, dá para entender aquele momento, ou em Cuba em 59, mas nos tempos atuais, com a internet, com a globalização, com a comunicação, choca muito o socialismo com os meios de comunicação. Mas Lico, eu vi agora, por exemplo, nessa doença aí do Hugo Chávez, aí ele voltou novamente para a Bolívia e o povo lá adora ele, né? O povão. Na Venezuela, né? Exato. Na verdade, assim, o que acontece é que tem duas cidades fortes lá. Caracas tem 3 milhões e poucos habitantes, que lá o Chávez é absoluto. E tem Maracaibo, onde está o petróleo, a cidade rica, 2 milhões e pouco, a província de Maracaibo. Lá em Maracaibo detesta o Chávez, só que lá em Caracas são 3 milhões, tem a maioria. E a oposição na Venezuela cometeu um erro grave. Eles teve um momento que eles não participaram das eleições em protesto às mudanças do Chávez, e com isso o Chávez fez a grande maioria e mudou tudo. Então ele é absoluto, né? Mas, por exemplo, La Paz, a pobreza absoluta. Você anda 100, 200, 300 quilômetros, você vê milhares de casas, dezenas de milhares de casas sem uma antena de televisão, sem um reboco, casas simples, pessoas pobres, sem assistência social, sem dentes. É uma coisa, um porco, você vê assim, as pessoas saem com o porco amarrado na cordinha como se fosse bicho de estimação. Você vê cenas assim, chocantes, a pobreza que é a Bolívia, ao redor de La Paz, já não é a mesma coisa em Santa Cruz de la Sierra, que já lembra um pouco o Brasil. Ali já tem uma pujança vindo até da questão da exploração do gás e da soja. Mas todas essas experiências socialistas no momento capitalista, no momento de globalização, elas começam a complicar. Você vê na Europa, os países que passam maior dificuldade hoje, Grécia, Portugal e Espanha, são socialistas. Venezuela era um país rico, está se empobrecendo, falta alimento, falta água, falta luz, falta petróleo.
porque implantou um regime socialista. Então, mesmo que o capitalismo não seja a forma normal, mesmo que ele não assista a todas as pessoas, esquece os mais humildes, os mais pobres, há de se achar uma forma um pouco mais de dar atendimento a essas pessoas carentes. O Brasil pode explorar esse momento, pode contribuir para isso. Acho que estão procurando fazer, pensando um pouco na pobreza, isso é fundamental, mas os exemplos estão aí. Essas viagens, elas foram muito ricas. Ushuaia, no sul da Argentina, todo aquele carregamento de história que tem do Canal do Beagle, com o confronto com o Chile, a Guerra das Malvinas, é muito fascinante e realmente, assim, quem puder fazer, recomendo. Conheça a América do Sul, tem lugares maravilhosos, ricos, não só de história, mas também da sua gente. Agora, na Europa, por exemplo, o Brasil era muito aquilo que você falou, era muito criticado. A gente vê agora Portugal vendo uma situação crítica. O Brasil tem o maior problema no Brasil é a Espanha, que a grande parte dos brasileiros vão para a Europa, eles usam a sua porta de entrada na Espanha. E ali tiveram muitos casos de pessoas que vão lá para trabalhar, travestis. E a Espanha deportou mais de 1000 brasileiros. O Brasil é o país de maior número de deportações feito pela Espanha. Eu, na verdade, nunca entrei na Europa pela Espanha, eu entrei pela Alemanha. Para mim, a Alemanha digamos assim, o que tem de mais essencial ali no menosprezão dos países, mas é uma outra realidade e o tratamento que a gente sempre teve na Alemanha foi maravilhoso, excepcional, e que, na verdade, é assim, o brasileiro, na verdade, ele acaba, uns vão para viajar, outros vão para estabelecer uma relação de comércio, mas alguns também vão lá para buscar emprego e que acaba não sendo bem visto porque já tem toda a carga da Turquia, já tem a carga agora das situações da Líbia, de outros países, da Etiópia, de outros países que estão indo, Tunísia, que estão indo para a Europa em função das situações políticas desses países. Nós vamos para mais um intervalo comercial. Depois eu já vou deixar vamos falar sobre a questão da BR-470, tem o vereador lá de Blumenau, João Marçal, está fazendo um movimento aí para interditar a BR-470. Vamos falar também sobre a questão dos vereadores, se Indaial vai aumentar o número de vereadores. A greve dos professores, ontem os professores da rede pública estadual decidiram pela continuidade. Esses assuntos eu vou debater depois do intervalo comercial com o advogado Lico Papes.